Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos lá continuar. As refutações, objeções e refutações, as principais dúvidas que algumas pessoas, fazem contra os escritos da Luísa Picarreta. Esse é o livro da Coroa da Santidade, página 518, do teólogo e filósofo Daniel O'Connor, americano. Nós traduzimos esse livro, do americano para o português, e estamos lendo o livro inteiro, está à disposição de vocês, para quem quiser baixar, é só pedir pra gente, que a gente manda o link para você baixar, amém? A próxima pergunta é: essas revelações não defendem a heresia do monotelismo ou quietismo? A objeção das pessoas é essa, a pergunta que eles fazem. A igreja repudia claramente a noção de que Jesus tinha apenas a vontade divina e nenhuma vontade humana. E por extensão repudia a noção de que alguém pode ter apenas a vontade divina e sem vontade humana. Além disso, qualquer ideia anexada a essa heresia, isto é, que a vontade humana deve ser completamente aniquilada ou totalmente passiva, como na heresia condenada do quietismo, também deve estar em erro. Mas parece que os ensinamentos nos escritos de Luísa são justamente essas conclusões não ortodoxas. Resposta: uma e outra vez, o monotelismo e o quietismo são refutados especificamente nos escritos de Luísa Picarreta. Por exemplo, com respeito ao monotelismo em particular, Jesus disse a Luísa: você não sabe que eu tinha uma vontade humana que não tinha sequer um sopro de vida, entregando lugar à minha vontade divina em tudo? Então, está dizendo que Jesus mesmo disse que ele tinha vontade humana, mas que ela não tinha um sopro de vida, porque ele que liberdade, pela sua vontade, com liberdade total, ele deu o lugar à vontade divina em tudo. Então, ele que com liberdade, preferiu a vontade divina em tudo, E é essa a proposta, que nós preferimos, que nós vamos ter a nossa vontade humana para falar para Deus que nós preferimos a vontade divina, É estranho que uma das principais críticas que se vê, pelo menos na internet, às revelações de Luísa, alega que nessas revelações Jesus apoia o monotelismo, a falsa doutrina de que Jesus não tinha vontade humana. O fato, porém, é que Jesus contradiz ele mesmo, especificamente, completamente, esse ensino nessas mesmas revelações várias vezes. Isso demonstra que, entre outras coisas, que os críticos, que existem teólogos, filósofos, qualquer pessoa que venha criticar os escritos da Luísa Picarreta, sabem pouco sobre ela, e muito pouco sobre os seus próprios escritos, não leram os seus escritos, de verdade. E provavelmente estão dirigindo seus ataques contra um equívoco de seus ensinamentos promovidos por apenas um ou dois de seus seguidores. Lembre-se de que as críticas que sustentam essas objeções foram quase todas escritas antes do dilúvio de afirmações sobre a validade das revelações de Luísa, algumas das quais estão listadas na parte 1 deste livro da Coroa da Santidade, e as mais populares foram feitas por homens que agora estão mortos e, portanto, não têm a oportunidade de retratar mais suas críticas. Em vez disso, essas críticas desatualizadas já estão condenadas, ao que parece, a recircular infinitamente pela internet. Então elas ficam recirculando, andando de volta, Para que quem quiser ser enganado por elas possa encontrá-las facilmente. Se não fosse por essa infeliz recirculação, essas objeções mal valeriam a pena abordar, já que poucos, se houver, que se dedicam aos escritos de Luísa se vêm sucumbindo ao monotelismo, quietismo ou qualquer coisa desse tipo. Então ninguém que segue Luísa vai atrás disso, viver isso aqui. O monotelismo e o quietismo ou qualquer coisa do tipo. Observe também que a tese do padre e doutor José Pianuzzi apresenta uma análise teológica precisa e completa dessa preocupação. Mesmo um resumo desta apresentação iria além do escopo deste livro. É claro, no entanto, que as revelações de Luísa não ensinam que o dom de viver na vontade divina implica que o livre-arbítrio sofre uma aniquilação literal ou deixa de operar na pessoa. Em seus escritos emerge um ensinamento claro, no qual tanto a vontade humana quanto a vontade divina de Deus operam de maneira distinta, mas, no entanto, perfeitamente em comum acordo.
com o último, a vontade divina, constituindo a própria vida e princípio da primeira, da vontade humana, e de fato sublimando-a, né, passando por cima da vontade humana, por livre e espontânea vontade da pessoa, né? Jesus, ele pede o sim dessa pessoa, né? Aqueles com mais, né, interesses teológicos na objeção e preocupação, seria aconselhável ler a dissertação do padre José Pianuzzi, mas eu não tenho essa dissertação, tenho que comprá-la, né? E eu não tenho condições nesse momento de comprar essa dissertação. Quem quiser comprar, está disponível na internet. A dissertação, né, do doutorado, né, do curso de doutorado do padre Giuseppe Iannuzzi, que recebeu aprovação unânime do corpo docente da Pontifícia Universidade Gregoriana em 2012. Ele faz tudo sobre a Luísa. É só sobre a Luísa, sobre as revelações da Luísa, né? Esse doutorado, essa dissertação de doutorado desse teólogo, doutor, né, teólogo. Então, é muito interessante para quem tiver alguma dúvida, né? E é mais autoritária do que várias críticas equivocadas de Luísa que circulam hoje na internet e que referenciam o monotelismo. Portanto, embora, acima de tudo, essa dissertação deva ser consultada, concluímos a consideração do monotelismo em particular, antes de nos voltarmos para a preocupação mais geral do quietismo. O quietismo é assim, o monotelismo é falar que Jesus não teve vontade humana. Isso é errado, porque o próprio Jesus acabou com essa refutou isso. E o quietismo é quando a pessoa ela é totalmente passiva à vontade de Deus, né? Ela é totalmente passiva, que Deus tira a vontade humana da pessoa, né? Faz a pessoa só ter a vontade divina, né? E ter que obedecer nu e cru assim, né? Acaba com a vontade da pessoa e a liberdade da pessoa, tipo assim, como se Deus destruísse a vontade da pessoa, a liberdade da pessoa, mais ou menos isso, o quietismo. Isso não existe, isso não acontece. Incluindo mais algumas citações dos escritos de Luísa que deixam claro que não há monotelismo ou qualquer outra coisa relacionada a quem vive na vontade divina. Nessas revelações, Jesus diz a Luísa: o mesmo aconteceu com a minha humanidade. Embora eu tivesse uma vontade humana, toda essa vontade pretendia dar vida à vontade divina. Ele nunca se arbitrou, nem mesmo para respirar por si próprio. Jesus nunca se arbitrou, nem mesmo para respirar por si próprio, mas também respiraria a vontade divina. E é por isso que a vontade eterna reinou na minha humanidade, na terra como no céu. E também, assim como o sol que anima tudo com sua luz, mas não destrói ou muda as coisas, pelo contrário, coloca por si próprio e comunica a variedade de cores, a diversidade de doçuras, fazendo com que adquira uma virtude e uma beleza que não possuam, assim a minha vontade divina é sem destruir nada do que a criatura faz. Pelo contrário, anima com sua luz, embeleza e comunica-lhe seu poder divino. Então a pessoa na divina vontade, ela é ajudada por Deus, ela é acompanhada por Deus, ela é iluminada por Deus. E a pessoa quer essa iluminação, ela quer essa direção, né? Ela prefere ser iluminada por Deus, ela prefere ouvir a opinião de Deus e preferir a opinião de Deus. Então ela tem essa comunicação constante com Deus, né? E ela escolhe preferir Deus, ela prefere Deus, entendeu? Ela escolhe em todos os momentos Deus, a vontade divina. Ele também diz a Luísa: minha filha, a vontade humana sozinha é nauseante, mas unida à minha vontade é uma coisa mais linda, é a coisa mais linda que eu criei. Mas ainda, já que a divindade nunca poderia emitir algo criado por nós que seria nauseante, outra imagem é a natureza humana. Unido com a alma, isto é, bonita, vê, ouve, anda, opera, fala, não é nauseante, né? Separado da alma, torna-se podre, fede de maneira horrível, né? O corpo fede de maneira horrível se ela é separada da alma. O corpo morre, fede, né? Deixa de ter vida. É nojento de se olhar, né, para o corpo humano sem a alma. Então a vontade humana é a mesma coisa. A vontade humana é como se fosse um corpo que ela fica fedendo quando não tem Deus. A vontade humana, ela fede também, morre sozinha, sem a, né? Como o corpo fica sem alma. Gente, é muito sério, né? Imagina, o corpo sem alma fede,
morre. A vontade humana sem a vontade divina é também entendeu? Morta. Ela não funciona porque ela não tem a instrução da luz de Deus. Só Deus que sabe o futuro, o presente, o passado, sabe tudo. Então, quando a gente pergunta para Deus o que é melhor fazer, tudo que nós fazemos vai ter sucesso. Nada vai ser à toa, né? O que nós fizermos na nossa vontade, escolhermos com a ajuda de Deus, vai ter sucesso. E é por isso que é lindo, por isso que é maravilhoso. A vontade humana unida com a vontade divina, né? É lindo, maravilhoso. Mas a vontade humana sozinha ela não sabe nada, ela não sabe que, né? Ela pode errar e os erros podem dar consequências tão frustrantes, né? E aí a gente não gosta, né? É horrível se decidir sozinho sem a ajuda de Deus, sem um apoio da sabedoria divina, né? Sem ter uma lógica divina, né? Nos orientando. Então, quando a gente decide qualquer coisa e usa como base a palavra de Deus, você vê que dá certo, a maioria das vezes, com base da justiça de Deus, da sabedoria divina, usando a palavra de Deus, nos instruindo, quando a gente reza, quando a gente se orienta, né, em união com Deus. Sempre assim dá mais certo, né? Unidos com a alma, então, a outra imagem é a natureza humana, unido com a alma, isto é, bonita. Vê, ouve, fala, não fede. Separado da alma, torna-se podre. Fede de maneira horrível, é nojento de se olhar. Pode-se dizer que não pode mais ser reconhecido. Quem causou uma mudança tão notável de um corpo que está vivo para um corpo morto? A falta do murmúrio da alma, do seu movimento contínuo que teve a primazia na natureza humana. Então, quem não permanece unido à minha vontade, perde a vida de sua alma. Uau, né? Portanto, ele não pode fazer nada de bom. Tudo o que faz é sem vida. Meu Deus, que loucura isso, né? Meu Deus, deixa eu pegar esse trecho aqui. Onde que está esse trecho? Trecho 1263. 1263. 31 de janeiro de 1928. Nossa, eu quero achar esse trecho, gente. Nunca tinha visto esse trecho. Muito incrível. Deixa eu só anotar aqui, antes que eu perca. 31 de janeiro de 1928. Se alguém seria enganado por um seguidor confuso de Luísa em pensar que a vontade humana em si era ruim ou má, essa passagem repudia completamente essa heresia. Jesus assegura a Luísa que não apenas o ser humano não é mau, e sim a coisa mais linda que Deus criou. Quaisquer passagens nos escritos de Luísa não falam negativamente da vontade humana, estão só referindo à operação da vontade humana sozinha, em contradição e separada da vontade divina. Nunca a própria vontade humana é condenada nos escritos de Luísa. E Luísa, explicando os ensinamentos que Jesus lhe deu, diz o seguinte: ó, como eu adoraria destruir esta minha pequenez, para que eu não sinta nada além da vontade divina, mas compreendo que não posso. Nem Jesus quer que seja completamente destruída a minha pequenez, né, a minha vontade humana. Ele ainda quer pequena, mas viva a minha vontade humana, para poder operar dentro de um testamento vital, não morta, para poder ter seu pequeno campo de ação dentro da minha pequenez, que sendo pequena, incapaz, fraca, com razão, deve prestar-se a receber o grande funcionamento do fiat divino. A citação acima contradiz claramente o monotelismo e o quietismo. Portanto, passamos a considerar especificamente o quietismo. Quietismo é condenado pelo Papa Inocêncio XI, né, em sua Constituição Apostólica Coelestis Pastor. Envolve uma série de erros, 43 proposições condenadas, para ser exato, incluindo as noções de que a natureza é inimiga da graça, né, que a natureza humana é inimiga da graça, que o homem deve reduzir todos os seus poderes humanos ao nada, que os votos são contrários à perfeição e que a eternidade nem sequer deve ser considerada, que nem o amor nem a compreensão são necessários, compreensão de Deus são necessários. Não é surpreendente ouvir que mesmo algumas almas santas instruídas se opuseram às revelações de Luísa como quietistas.
se tudo o que ouviram foram más apresentações de seus escritos. Então foram pessoas que apresentaram errado, né? Falando mal da vontade humana, né? É complexo, né? Não falar mal da vontade humana, porque a vontade humana sozinha é o mal, é a fonte de todos os males, mas sozinha, mas ela com Deus é uma bênção. E aí, esse que é o problema. E quando a gente vai falar, as pessoas fazer essa entender errado, porque não leu. Então tem que querer ler o livro do céu para poder entender, né? E aí a gente tá falando na nossa inocência às vezes, não quer prejudicar ninguém no entendimento, mas as pessoas elas têm medo de ler o livro do céu e elas já começam a ir contra as revelações só por causa de uma colocação que às vezes você que é leigo não sabe falar direito, né? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de boa vontade, de ler o conteúdo em si antes de julgar, não é mesmo? Então, por mais que a gente que seja leigo, a gente está estudando o livro do céu e a gente apresenta algum momento em que a gente fala, nossa, a vontade humana é horrível e tal, porque ela é a vontade humana sozinha, ela é, mas a gente não vai ficar falando toda hora que a vontade humana sozinha é. A gente às vezes fala só vontade humana, mas não quer dizer que a gente é contra a vontade humana. A vontade humana, ela é maravilhosa quando ela está unida com a de Deus. E sem a nossa vontade humana unida com a de Deus, nós não podemos viver a divina vontade. Temos que ter a liberdade. Deus não força ninguém. Tem que ter a liberdade, tem que fazer uma escolha diária, né? Isso a gente ensina aqui. Mas só que para poder as pessoas aprender, elas têm que continuamente estar estudando e tentando entender, e tentando compreender, e perguntando, não pensando, já julgando pelo pouco que houve, né? Não é surpreendente ouvir que mesmo algumas almas santas e instruídas se opuseram às revelações de Luísa como quietista, se tudo o que ouviram foram simplesmente uma má apresentação dos seus escritos. Mas quando se passa bastante tempo lendo os escritos da Luísa, torna-se quase cômico ler as proposições condenadas do quietismo, todas radicalmente contrárias ao que Jesus disse a Luísa. De fato, viver na vontade divina é diametralmente oposto à heresia do quietismo. Jesus disse: o reino do céu sofre violência e os violentos a levam embora. Quietismo, por outro lado, ensina passividade simples e indiferença a todas as coisas. Por esse falso ensinamento, a única coisa negativa é exercer a vontade de qualquer maneira. Não há uma página dos escritos de Luísa que não contesta o quietismo. Então, o quietismo ele é muito complexo, né? Que ele nega toda a realidade da vontade, da vida humana, da natureza humana em si. Fala que o homem nunca é capaz de se elevar a Deus. E ao contrário, né? No livro do céu fala totalmente o contrário. Muito pelo contrário, fala que todo ser humano pode, né, viver na vontade divina. Então, é totalmente diferente, né? Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Muita paciência mesmo. Para poder a gente ter, né? Que daí eles vão julgar a gente falando que a gente não pode falar da divina vontade por causa dessas coisas, né? Brigam com a gente que a gente não pode falar do livro do céu por causa dessas coisas. Por causa de bobeira, por causa só de preguiça das pessoas de ler um pouquinho mais, né? Jesus disse: o reino do céu sofre violência e os violentos a levam embora, né? A 12ª proposição condenada na encíclica do Papa Inocêncio fornece uma visão particularmente boa do que é a heresia do quietismo, como afirma: quem dá seu livre-arbítrio a Deus não se importa com nada, nem com o inferno, nem com o céu. Ele não deveria ter um desejo de sua própria perfeição, nem de virtudes, nem de sua própria santidade, nem de sua própria salvação, cuja esperança ele deveria remover. Nossa, é muito feio isso aqui. Os escritos de Luísa representam o oposto disso. Ela fala tanto que quer ir para o céu, né? Por exemplo, quando ela descobre a morte de sua mãe, implora incessantemente a Jesus que entregue sua mãe do purgatório até que ele finalmente faça, né? Que tire ela do purgatório. Luísa está constantemente intercedendo a Jesus e orando, sacrificando, em uma palavra, exercitando sua vontade pela salvação das almas. Uma intercessão que Jesus exige de Luísa e de todos nós, e por todos os outros fins que o quietismo repudia, né? Então, ridículo, né? O que o quietismo pede. A gente quer a salvação, todo mundo quer a salvação. A gente vai atrás de Jesus para isso, né? A Luísa pede o céu e nós também queremos o céu, né? Há muito que se entende com a autorrenúncia ou o abandono total à vontade divina. Pode ser mal interpretada da maneira quietista. Às vezes parece que a gente fala do quietismo mesmo.
né? O amor que a gente tem por Deus é tão grande que a gente pode ser mal interpretado como quietista. De modo que não deve surpreender que alguns confundam os dois como intrinsecamente são ligados. Uma confusão que necessariamente os levaria a acusar erroneamente os escritos de quietismo de Luísa. A história de teologia espiritual católica está repleta de exemplos, especialmente no século XIX, 17 a 19 da França. Os teólogos bons, santos e eruditos, condenando erroneamente algumas das maiores obras-primas espirituais da história como quietísticas, obras mais tarde exaltadas pela tradição católica e até pelo magistério, como tendo uma enorme visão espiritual e ortodoxia, como, por exemplo, o livro Abandono à Divina Providência de Santo Afonso de Ligório, Conformidade com a Vontade de Deus de São Francisco de Sales, o Tratado sobre o Amor de Deus de Santa Teresinha de Lisieux, A História de uma Alma, de Santa Teresinha de Lisieux. Então, Abandono à Divina Providência, não sei de quem que é, esse aqui, não sei de quem que é. Deve ser também de Santo Afonso de Ligório? Não sei. Eu sei que a Conformidade com a Vontade de Deus é de Santo Afonso de Ligório, o Tratado sobre o Amor de Deus é de São Francisco de Sales, e a História de uma Alma e as Cartas de Teresinha de Menino Jesus, que está errada a ordem aqui, né? É essencial que qualquer um que se sinta tentado a condenar as revelações de Luísa como quietista e ainda assim não seja versado nessas verdadeiras pedras angulares da teologia católica listadas acima. Apresse-se a educar-se sobre esta última, após a qual, por sua vez, descobrirá rapidamente que sua tentação foi precisamente isso nada mais, uma breve visão geral de algumas partes desse trabalho encontrado na parte 1 deste livro. Ao ler estas obras e outras como elas, muitas das quais foram escritas por santos canonizados e são louvadas explicitamente, até pelo magistério, descobriremos que não há um único argumento pelo qual ele possa acusar Luísa. E nas revelações de heresias do monotelismo ou quietismo, que não poderiam ser tão facilmente impostos contra esses trabalhos de ortodoxia inatacável. Ao abordar o quietismo, há um certo termo que também precisa ser abordado nomeadamente: aniquilação. Essa palavra frequentemente aparece nos escritos de Luísa, mas a maioria das vezes o termo é usado. Consiste em casos em que a própria Luísa simplesmente tenta sempre imperfeitamente descrevê-la, sentindo-me em algum estado, num estado anterior. Ela fala assim, sentindo-me em num estado habitual, estou sempre no estado habitual, é isso que é. O próprio Jesus também usa o termo ocasionalmente, mas isso não deve ser motivo de preocupação. Lembramos em que quem insiste em ler a heresia nas palavras de Jesus, todas as chances que obtém, não terá escassas oportunidades aparentes de fazê-lo nos escritos de Luísa, mas ele terá a oportunidade de ler as escrituras do magistério, os escritos dos doutores e pais e médicos doutores da igreja também. De fato, aniquilação não precisa implicar o significado herético, quietista do termo. Considere, por exemplo, os escritos do grande beato Jacopone da Todi, o autor franciscano medieval do hino conhecido e muito reverenciado Stabat Mater. De sua poesia disse: totalmente aniquilada a alma sob a caneta de Jacopone, eleva-se aos estágios mais altos da união divina, uma sem divisão. Na ousadia com que expressou sua experiência mística, ele está entre os maiores místicos medievais. Aqui vemos que a aniquilação da alma, no sentido místico apropriado, não é o sentido quietista ou pagão oriental, no qual sua vontade deixa de existir ou se torna inteiramente passiva a Deus, mas antes no sentido de que não existe mais divisão entre ela e Deus, isto é, não há mais contraste, diferença entre a operação da vontade humana e a operação da vontade divina. Em outras palavras, a distância é aniquilada, não é a diferença. As referências, é a distância que é aniquilada, a aniquilação da distância, não é a diferença entre elas, porque tem a diferença entre elas. A referência a essa aniquilação interior não são de forma alguma incomuns em católicos ortodoxos da espiritualidade. Seria injusto e parcial ver a presença deles nos escritos de Luísa como problemática. Vamos considerar, por exemplo, o ensino de Charles de Condren. Dele, a antiga enciclopédia católica, cuja ortodoxia inatacável é universalmente aceita, cita São Gianni de Chantal, que por sua vez disse que parece que o padre de Condren era capaz de ensinar os anjos. E também cita São Vicente de Paulo, que falou do padre de Condren: nunca houve um homem como ele.
Da espiritualidade desse padre de Condren, a Nova Enciclopédia Católica fala que no coração da espiritualidade de Condren havia uma forte consciência do fato da criação e do nada do homem, a criatura que é totalmente dependente de Deus. Isso levou a uma grande devoção ao Verbo encarnado, o sumo sacerdote e vítima perfeita, que em um estado de aniquilação interior e total imolação ofereceu a Deus o único sacrifício digno do Criador. O dever do homem é imitar esse sacrifício, refletindo continuamente em seu próprio nada e entregando-se totalmente como vítima ao serviço de Deus. Neste ponto, deve ficar bem claro que as revelações de Luísa não sustentam nem a heresia do monotelismo e nem a heresia do quietismo. Mas alguns críticos ainda podem se sentir irritados, mesmo que suas objeções tenham sido aqui refutadas. A fonte dessa irritação é clara. Quando alguém escolhe uma heresia ou coloca seu coração a todo custo, opõe-se diametralmente a ela, com sua autodesignada missão dada por Deus, e lança prudência e sabedoria ao vento. Ele é obrigado a cair em uma armadilha que talvez seja mais perigosa do que a própria heresia. Sem conhecimento, nem zelo é bom. Em Provérbios 19:2. Considere que toda heresia só é possível porque se apega a alguma verdade. Assim como uma sombra só pode ser discernida em virtude da região iluminada a qual ela se apega, a qual é adjacente, e o mal, de maneira mais ampla, é a ausência de uma devida perfeição. Da mesma forma, todas as heresias contêm alguma verdade. Se não contivessem verdade, não seriam heresias, seriam apenas absurdos risíveis. Então, ele está dizendo aqui que a heresia em si sempre tem algum elemento que dá a impressão de que é verdade. E se não tivesse isso, elas não seriam heresias. O problema é que as heresias exageram essa única verdade à custa de outras verdades. Ela não tem harmonia com as outras verdades. O jansenismo está correto, pois Deus é justo e ele pune. O arianismo está correto, pois Jesus é certamente distinto do Pai. O pelagianismo está correto, pois o esforço moral humano é uma coisa importante na vida espiritual. E assim por diante. O quietismo também, como todas as heresias, apega-se a uma verdade muito importante, ou seja, que somente Deus é a fonte da nossa santificação e que nada além de sua vontade pode acontecer. Alguém que decidiu que vai se tornar um inquisidor antiquietista autonomeado é obrigado a confundir a verdade a qual a heresia se apega como sendo a própria heresia. Então a pessoa pega essa verdade como sendo a própria heresia. Não é a heresia em si. A heresia é o exagero disso, entendeu? Então é muito interessante saber disso, é muito importante saber disso. Diz o ditado: quando tudo o que você tem é um martelo, todo o problema parece um prego. Para quem decidiu que ele é, acima de tudo, um odiador da heresia, tudo parecerá heresia. Agora, todos devemos odiar a heresia, mas só cairemos como os hereges se o nosso amor à verdade e nossas virtudes da humildade e da caridade não superarem nem mesmo o nosso ódio à heresia. Concluímos a consideração dessa objeção com uma breve aparte. A grande diferença entre a heresia do quietismo e a noção ortodoxa de renúncia e união de vontades na própria vida espiritual tem grandes paralelos com a liturgia. Uma diferença lindamente descrita por Peter, eu não sei o nome inteiro aqui, diz da seguinte maneira: na liturgia o homem é mais ativo, atua mais plenamente como homem e é mais receptivo, mais plenamente atuado por Deus a fim de ser divinizado. Na liturgia, o desejo do homem de ser o mestre de seu destino é realizado de maneira surpreendente, entregando-se a Deus da maneira que Deus determinou. O homem nega sua concupiscência desordenada, supera sua autonomia autodestrutiva e dá um passo mais perto daquela imortalidade de bem-aventurança pela qual ele anseia. Tudo isso é verdadeiramente sua obra, embora não exclusivamente ou principalmente sua obra, pois Deus é o principal agente que nos leva ao mistério, que excede infinitamente nossos poderes criados, e os dons que ele derrama na alma são os seus únicos a doar e sustentar. Embora a liturgia seja a maior ato do homem, nunca é um ato do homem por si mesmo, mas a ação de Cristo, sumo sacerdote, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nos permite participar de sua ação teatral, sua autossuficiência. Sacrifício pela salvação do mundo, a liturgia, portanto, um tipo peculiar de ação em que o homem também é mais passivo, no sentido de ser totalmente receptivo ao dom que Deus deseja dar a ele pelas mãos da igreja. Então é isso. Aí deixa para o próximo agora, a gente continuando as outras refutações, as outras objeções.
Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, Filho.